Lucas capítulo 19, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 10. Uma palavra que fala muito ao meu coração, mexe muito comigo, eu queria compartilhar isso com você. Quem encontrou Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10? 6 pessoas, estamos aqui com 1.500, 6 encontraram. Quem encontrou, diga amém. Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante, está escrito assim: Jesus, ele entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu de uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Repita comigo: houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Versículo 10: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu queria hoje falar sobre Zaqueu de uma forma diferente de todas as outras que talvez você já ouviu até aqui. Eu queria falar sobre as fases da vida de Zaqueu, porque eu creio que a nossa vida ela é feita de ciclos, ela é feita de fases, de estação ou estações. O momento que nós estamos vivendo agora é único, é singular. O que nós vamos viver daqui a um tempo, Deus tem uma porção para aquele momento. Tem coisas que passaram que não voltam mais, coisas que nós estamos vivendo hoje e nós não viveremos mais. Então a vida é feita por ciclos, por estações. Desde a nossa nascença até o nosso morrer, nós estamos em um processo de constante transições e estações diferentes. Eu queria pensar com você sobre a fase da vida de Zaqueu. E eu creio que em algum momento todos nós vamos se identificar com alguma fase dessa. A primeira fase da vida de Zaqueu é a fase que eu chamo nasceu para um propósito. É a fase que Zaqueu nasce para um propósito. Porque eu creio que todo mundo que vem a essa vida vem com um propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus faz tudo com um propósito. Então você não está aqui na terra de uma forma aleatória. Você não é resultado de um Big Bang ou da evolução de um macaco. Diga glória a Deus por isso, aleluia. Você está aqui porque Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. E há um propósito para você ter nascido e você viver. Existe um propósito. E a primeira fase da vida de Zaqueu é justamente o momento que ele nasce para viver um propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome de Zaqueu na Bíblia significa justo, significa puro. Nos tempos antigos, os judeus, quando colocavam o nome de uma criança, eles não colocavam o nome da criança só porque o nome era bonito. Eles não se preocupavam com a pronúncia. Então a última coisa que os judeus se preocupavam era com a pronúncia do nome. Hoje a gente vai colocar o nome dos filhos. O que a gente primeiro vê? Se o nome é bonito, sim ou não? Soa bem, é fácil de falar. O menino não vai sofrer bullying lá na escola, né? E depois a gente vai atrás do significado. Naquele tempo não. Naquele tempo o nome carregava uma unção profética. O nome apontava para o futuro. O nome poderia ser feio demais na pronúncia, mas se tivesse um significado profético, o pai e a mãe diziam: vai ser esse nome. É por isso que tu encontra na Bíblia nomes meio esquisitos. Por exemplo, Joquebede.
Olha um nome bom para tu colocar aí na sua filha. Nabucodonosor, Matusalém. Até hoje eu não consigo olhar para uma criancinha, um bebezinho e ver Jeremias. Alguém já conheceu um bebê chamado Jeremias? Não consigo. Então tem uns nomes que a gente fala, meu Deus, que nome. Se tiver algum Jeremias, eu te amo, amém, irmão? Teu nome é bonito. Mas eu estou dizendo isso para que você entenda que para o judeu não importava se o nome era bonito ou feio na sua pronúncia. O que importava era o significado do seu nome. Então quando um casal judeu tinha um filho, eles oravam antes de colocar o nome. Quando eles não tinham uma revelação de anjo, uma revelação de Deus para colocar o nome, eles buscavam de Deus algum sinal. Como vai se chamar essa criança? Como vai se chamar esse menino ou essa menina? Quando os pais de Zaqueu colocaram o nome em Zaqueu, eles colocaram o nome com esse significado justo e puro. Por quê? Porque os pais estão olhando para o futuro. Os pais estão olhando para Zaqueu e dizendo assim: esse menino nasceu com um propósito. E qual o propósito que ele carrega? Ele vai ser um menino justo, um menino puro, vai glorificar Deus, vai servir a Deus, vai ser um exemplo na comunidade judaica. Nós sentiremos orgulho dele. Então quando eles colocaram o nome, eles estavam profetizando sobre a vida de Zaqueu: você vai ser justo, você vai ser puro. O pai e a mãe de Zaqueu com certeza investiram em Zaqueu, não somente colocando um nome que apontava para frente, que apontava algo que ia agradar a Deus, mas como também investiram na vida de Zaqueu com todos os princípios, valores e estudos judaicos. Só para você ter uma ideia, quando uma criança nascia, dentro daquela cultura, com 8 dias de nascido, se cortava o prepúcio quando era um menino, que esse era o pacto com Abraão, era a aliança abraâmica com Deus. Era o primogênito, então se corta o prepúcio e separa, é separado para Deus, tem aliança, carrega o sangue de Abraão em sua veia. Quando essa criança fazia 6 anos de idade aproximadamente, os pais já colocavam essa criança para estudar a Torá nas escolas judaicas cristãs da época. Existiam inúmeras. Só para você ter ideia, uma criança com 6 a 7 anos naquele tempo já recitava a Torá quase inteira. Recitava. Porque o judeu tem isso desde o tempo que Deus disse lá para os patriarcas: inculque essa palavra na cabeça do teu filho. Ao deitar, ao levantar, em volta da mesa, fale sobre isso, para que essa palavra penetre no seu coração. Zaqueu recebe um nome que apontava para o futuro. Zaqueu recebe todos os ensinos, os princípios, tudo aquilo que os pais puderam fazer por ele, fizeram. E o sonho e a expectativa dos pais é: esse menino nasceu com um propósito. Se esse menino veio à terra é porque Deus tem uma chamada, Deus tem uma graça, Deus tem uma unção. E Zaqueu então ele vai vivendo nessa primeira fase, a fase do propósito, a fase do nome, a fase do aprendizado, a fase do crescimento, a fase dos valores. E tudo isso está sendo impregnado, colocado sobre o coração de Zaqueu. Mas Zaqueu cresce. Diga assim: Zaqueu cresce. Diga assim: faz parte natural da vida crescer. O que não cresce está com defeito. Diga: o que não cresce, ele está com defeito. Então Zaqueu ele cresce e começa então, agora adultos, a entrar na segunda fase da sua vida, que é a fase que ele vai trocar o propósito pela proposta. Na primeira fase, a Bíblia revela através do seu nome o propósito que Deus tem na vida dele: ser um menino justo, um homem puro, um homem santo, que carrega princípios, valores desde criança. Mas quando ele cresce, a Bíblia vai mostrar que em algum momento Zaqueu se perde, e ele vai entrar na fase de trocar o propósito por uma proposta. A ganância começa a entrar no coração de Zaqueu. O desejo de crescer a todo custo começa a entrar no coração de Zaqueu. Os olhos de Zaqueu brilham diante do sucesso do mundo. Talvez Zaqueu começou a ver a prosperidade de outros e começou a entender que aquele caminho que ele estava seguindo talvez não era tão bom assim. E Zaqueu então ele vai começar em algum momento da sua vida a trocar o propósito do seu nascimento, do seu ensino, dos seus valores por propostas de crescimento. E pasme, o menino que carrega o nome de justo e puro, o menino que carregava a palavra, carregava unção, carregava a intercessão dos pais, que carregava tudo que os pais puderam dar como investimento, em um momento da sua vida, na fase da sua vida entre propostas e propósito, ele vai se tornar um publicano. Aí você lê isso na Bíblia, você acha que isso é maravilhoso.
Mas se tornar um publicano é se desviar da fé naquele tempo. Se tornar publicano é dizer não para todos os valores e os princípios que ele tinha aprendido desde criança. Essa fase é a fase que ele vai dizer: eu prefiro ganhar dinheiro, ganhar o mundo, ainda que isso me custe a minha alma, não importa. Essa fase é a fase que ele vai dizer: para mim, o mais importante é o que eu tenho e não o que eu sou. E Zaqueu vai virar um publicano, mas ele não vai virar um qualquer publicano. Zaqueu tem ganância, Zaqueu quer crescer a todo custo. E Zaqueu sabe que o caminho mais rápido para o sucesso daquela época era virar um publicano, era ser um publicano. Quem quisesse ter dinheiro e crescer de uma forma rápida, vire publicano. Se ele fosse dos ofícios comuns da época, pescador, carpinteiro, agricultor, ele sabia que demoraria um tempo para ele chegar pelo menos numa metade de riqueza que ele teria como publicano. Então ele olha os atalhos, ele olha a facilidade, ele olha as propostas, e essa fase ele deixa todo o propósito da sua vida para trás. Mesmo carregando o nome que ele tem, ele vai virar um publicano, mas ele não vai ser só um publicano. Ele tem ganância, ele tem sangue nos olhos, ele quer crescer a todo custo. Em pouco tempo ele se torna chefe dos publicanos. Se a gente pudesse voltar, eu ia te convidar para você ir na casa do pai e da mãe de Zaqueu e perguntasse para eles assim: como é que estão os seus corações? Como estão os seus corações diante do caminho que o seu filho escolheu para viver? Eles iriam dizer uma coisa: estamos envergonhados, nos sentimos desonrados. Nós não ensinamos nosso filho para viver assim. Nós pregamos, nós oramos, nós colocamos um nome, nós apontamos para o futuro, nós fizemos tudo o que podia fazer, e ele se desviou da fé. Zaqueu na Bíblia, eu quero que você olhe para mim. Entre todos os judeus que Jesus vai encontrar em toda a Bíblia, judeus, não estou falando romanos, judeus, Zaqueu vai ser um dos mais ricos que Jesus encontra tete a tete. Porque publicano, ele não só tinha o salário de Roma, mas ele também tinha vários esquemas espúrios. Se colocavam juros maiores na cobrança dos impostos. A história diz que os publicanos eram odiados não só pelo fato de prestar serviço a Roma, de coletar impostos dos judeus, mas também eles eram odiados porque eles acabavam roubando, acrescentando muito mais. Eles usurpavam. Então isso, para a comunidade judaica, era uma afronta. Os publicanos eram vistos como cães, como traidores da pátria, traidores de Deus, homens que se venderam para ganhar o mundo, mesmo perdendo a sua alma. Zaqueu sabia disso. Zaqueu foi ensinado nesse contexto. Porém, ele será um dos homens mais odiados da nação. Existiam dois povos que eram muito odiados pelos judeus: samaritanos e publicanos. Mas para Zaqueu não importa. O que importa para Zaqueu é ter dinheiro, é ter uma boa casa, é ter um bom carro, é ter luxo. Se em troca disso ele venha sofrer ódio, ele venha ser isolado, se para isso não importa se ele tem que se vender, se ele vai perder sua salvação, mas ele está na fase de trocar o propósito pela proposta, e ele vai fundo nisso e se torna um dos principais publicanos da época. O homem está rico, muito dinheiro, dentro do contexto romano, ele é bem-vindo, ele é querido, ele tem acesso às melhores mesas, às melhores comidas. Mas ele virou as costas para o judaísmo, ele virou as costas para a fé monoteísta, ele virou as costas para o Deus de Abraão, ele virou as costas para tudo aquilo que ele aprendeu. E mesmo ele sendo chamado de Zaqueu, justo, puro, ele não está nem aí. Ele está trocando o propósito pela propostas. Essa é a segunda fase da vida de Zaqueu. Mas a Bíblia vai mostrar nas entrelinhas uma terceira fase da vida de Zaqueu. Zaqueu está bem, diga assim: Zaqueu está bem. Tenha paciência comigo que eu já vou começar a pregar, gente. Diga assim: Zaqueu está bem, tem dinheiro, conseguiu chegar no ápice do sucesso da sua carreira, publicano,
Ele não é mais pau mandado, ele manda, ele é o chefe. Qual casa? Eu tenho dinheiro para comprar. Qual carro? Eu posso comprar. Qual viagem? Eu posso ir. Qual comida? Eu posso comprar e comer. Qual roupa? Eu consigo. Mas a Bíblia vai mostrar uma fase, que é a fase onde ele está cheio de algo, cheio de coisas, mas ele está vazio por dentro. Está cheio de algo, mas se encontra com o vazio de alguém. Falta alguém lá dentro. Falta alguém. Falta alguém. Falta alguém que Zaqueu em algum momento da sua vida deixou para trás. E há um rombo na alma de Zaqueu. Há um buraco aqui dentro de Zaqueu. Conta está cheia, alma vazia. Mesa está cheia, alma vazia. Garagem está lotada de veículos, alma vazia. E ele vai começar a entrar em uma das piores fases do ser humano, que eu chamo de crise de alma. A vida toda ele está olhando para fora e está dizendo: eu preciso disso, eu preciso daquilo. E ele vai atrás, e vai galgando, vai subindo, vai pleiteando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, ele chega no topo. E aqui é o pior estágio para quem chega no topo do jeito que Zaqueu chegou. Por quê? Porque Zaqueu vai descobrir o que é ter uma vida cheia de algo e vazio de alguém. Zaqueu vai descobrir que no topo da pirâmide sem Deus não existe a plena felicidade. Zaqueu vai descobrir que na pirâmide do sucesso sem Deus não existe a paz que excede todo entendimento. Zaqueu vai descobrir que no topo da pirâmide do sucesso sem Deus o dinheiro não preenche aquele buraco, a fama não preenche aquele buraco, aquele vazio, os carros, os bens, nada preenche. Então ele vai começar a entrar em uma crise espiritual. Ele vai olhar no espelho toda manhã e perguntar: o que está acontecendo comigo? Se eu tenho tudo e eu estou sentindo que me falta muitas coisas ainda, o que está acontecendo comigo? Era para mim estar feliz, era para mim estar saltitante, era para mim estar festejando. Que vazio é esse? Que tristeza é essa? Zaqueu vai entrar nessa terceira fase, a fase de estar cheio de algo, mas se encontra vazio de alguém. Ele tem tudo, mas se sente vazio. Escute, irmão, o maior miserável é aquele que só tem dinheiro. O maior pobre é só aquele que tem dinheiro. Só tem dinheiro, só tem nome, só tem fama, só tem recurso, mas a alma está empobrecida, a alma está vazia. Corre de um lado, corre do outro, vai para cá, vai para lá, não encontra. Porque, como eu disse, todo ser humano que vem a essa vida, ele vem com um propósito de servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. E quando você sai do centro da vontade de Deus, sempre vai faltar alguma coisa. E esse vazio que está dentro de muitas pessoas é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. A terceira fase de Zaqueu vai encurralar ele, vai começar a tocar no coração de Zaqueu. Zaqueu vai começar a ser, vai ficar incomodado, vai começar a ficar angustiado. Talvez nesse momento Zaqueu estava fazendo aquelas orações que o Alex estava falando aqui: porque te abate a minha alma, porque está agitado dentro de mim. Aquela pergunta que a gente faz conosco mesmo, consigo mesmo, dizendo: o que está acontecendo? Porque além de Zaqueu estar vazio na alma, Zaqueu está vivendo uma vida solitária. Eu não sei se você já percebeu na história de Zaqueu que ele aparece sozinho. Se não é Jesus entrar na vida dele, ele não tem companheiro. Não aparece o nome da família, não aparece genealogia, não aparece amigos. Você vai ver várias referências de pessoas acompanhando de outras pessoas. Zaqueu é um dos poucos que está sozinho na Bíblia. Ele virou as costas para a nação, ele virou as costas para todo mundo. Além de ele conviver com o vazio de alma, ele tem que viver com a solidão de não ter ninguém ao lado dele. E é nessa hora que ele está buscando dinheiro, buscando fama, está buscando algo. E a Bíblia vai dizer, eu acho muito bonito isso, esses contrastes da Bíblia me arrepia todo. Porque quando a Bíblia apresenta ele como chefe dos publicanos, quando a Bíblia fala que ele está em busca de algo, está crescendo, teve sucesso, em contrapartida a Bíblia vai mostrar uma multidão que está buscando a Jesus. Eu sinto a presença dele aqui, que está atrás do mestre. Enquanto Zaqueu busca algo, há uma multidão buscando alguém. Isso começa a chamar a atenção dele. Zaqueu quer ficar por dentro do que está acontecendo. Que homem é esse que está arrastando uma multidão?
E no meio dessa multidão tem pobres, tem ricos, tem pessoas importantes, pessoas abastadas, pessoas que não são conhecidas. É uma multidão. E Zaqueu, enquanto está correndo até o topo da pirâmide, tem uma multidão correndo até os pés de Jesus. Isso começa a incomodar Zaqueu, isso começa a mexer com Zaqueu, porque Zaqueu está vendo sorrisos, Zaqueu está vendo alegria, Zaqueu está vendo festa, Zaqueu está vendo adoração, Zaqueu está ouvindo fui curado, Zaqueu está ouvindo testemunho. Olha, ele ressuscitou fulano, olha, ele entrou na casa de ciclano, teve a vida transformada. E essas informações começam a chegar no coração de Zaqueu, e a Bíblia vai apresentar a quarta fase da vida de Zaqueu. Diga, quarta fase. E essa fase é a fase que ele tem um desejo de conhecer Jesus. Eu estou construindo com você aqui as fases da vida de Zaqueu. E nessa fase, de tanto ele ver multidão indo daqui para lá, pessoas falando sobre esse Jesus, contando testemunhos sobre esse Jesus, a Bíblia vai dizer que então nasce um desejo de conhecer Jesus. Porque muitos já conheciam, mas Zaqueu não. E a Bíblia vai dizer que ele quer ver quem era Jesus. Olha para mim. Você nasceu com um propósito, mas em algum momento talvez você se perdeu. Em algum momento você trocou o propósito pela propostas. E nessa troca se abriu um buraco na tua alma. E tu sabe que eu estou falando contigo, o Espírito Santo está falando para você. Abriu um buraco dentro aqui da tua alma, e tu sabe disso. Aí no meio do caminho você foi levando sua vida. Aí você vai tentando minimizar essa dor, esse espaço vago, com aquilo que o dinheiro pode te proporcionar. Mas são doses, são contra-gotas. Você precisa uma atrás da outra para fingir que está tudo bem. Você sabe que é assim. Mas vai passando o tempo nesse caminho, as pessoas vão chegando, Deus vai usando pessoas. E pessoas vão começando a falar sobre Jesus, começando a falar sobre um Deus que você lembra muito bem, e você sabe quem é. E isso vai aquecendo teu coração. Aí você começa lá dentro da tua alma receber algo que a Bíblia diz, que a nossa alma clama por Abba Pai. Quando Jesus é pregado, quando Jesus é falado aqui dentro, nessa fase, a gente começa a sentir um desejo. Cara, me deu um desejo de ir para a igreja. Quem já sentiu isso aqui? Tu estava lá no mundão, parecia que estava abafando. Mas de repente lá dentro começou a vir um desejo. Que desejo de ir para a igreja. Que desejo de escutar um hino. Que desejo de ouvir uma palavra. Que desejo de receber uma oração. Era isso que Zaqueu estava sentindo. Mas Zaqueu não tem amigos, Zaqueu é visto como um inimigo. E ele fica com aquele desejo de conhecer Jesus. E diz a Bíblia que ele só está bem conhecendo Jesus de ouvir falar. Mas agora ele tem uma sede por Jesus. Ele diz, cara, eu não só quero ouvir sobre Jesus, eu não quero só ouvir, eu preciso ver quem é. Eu preciso ver quem é, eu preciso ver quem é. E a vontade de conhecer Jesus é maior do que os obstáculos que vão tentar impedi-lo. Porque a Bíblia diz que ele é pequeno e tem uma multidão. O desejo do coração de Zaqueu de ver quem era Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, que ele não parou na sua estatura. Ele não parou no obstáculo chamado multidão. Porque a alma dele gritava. A alma dele gritava. A alma dele gritava, quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Essa é a fase que ele tem um desejo de conhecer, de conhecer. Irmão, todos nós já passamos, ou tem gente passando por essa fase. Meu irmão, semanas antes de eu me converter, era loucura. Eu já disse isso aqui. Todo lugar que eu ia tinha um crente. Mas eu não estou dizendo lugares que você pode falar assim, não, aqui tem crente. Eu estou falando dos lugares mais improváveis de crente lá. E a tua alma lá, Jesus te ama. Volta. Tua mãe está orando por você. Aí tu corre. Quantas vezes eu já me encontrei naquela palavra do Salmo: para onde eu irei e fugirei da tua presença? Se eu subir na alta montanha, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá.
é que quando chega um tempo de transição da fase da sua vida, aonde Deus quer te trazer de volta para o propósito, Ele vai te encurralar no beco, na viela, na biqueira, no bar, aleluia, longe, perto, na madrugada, não importa. Vai ser uma palavra, vai ser uma oração, de alguma forma Ele vai reacender a chama no teu coração, e tu vai dizer: eu quero vê-lo, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo, eu quero conhecer Ele, eu quero voltar para Ele. É isso que está acontecendo com Zaqueu nessa fase. É a fase que ele está dizendo: eu quero conhecer esse Jesus. Está todo mundo falando dele, a mim sentindo algo na minha alma. Eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. E a partir daqui a Bíblia vai apresentar a quinta fase da vida de Zaqueu. Diga: quinta fase. Vai ser a fase que ele ouvirá a voz de Jesus pela primeira vez. Se segura na cadeira para não cair. Porque uma coisa é você ouvir falar dele, outra coisa é você ouvir ele falar de você. Não, você não entendeu. Uma coisa é você ouvir falar dele, outra coisa é você ouvir ele falar de você. Isso é muito louco, irmão. Quando o Espírito Santo quer te convencer do pecado, da justiça, quando você está aos 45 do segundo para virar crente, aleluia. Aí você vai na igreja, você fala: cara, eu quero conhecer esse Deus, está mudando a vida do fulano, do ciclano. Eu vou lá conhecer, eu só vou lá olhar, vou subir na figueira, vou ficar tranquilo, vou dar uma espiada, um relance e volto para casa. Pelo menos eu recebo uma palavra, pelo menos eu tento ter um pouquinho mais de paz e está tudo certo. Te enganaram. Porque antes de Deus te chamar, primeiro nasce o desejo de estar perto. Se nasceu o desejo, é porque hoje você vai ouvir a voz dele te chamando pelo nome. Eu não sei se você lembra, Alex, eu não sei se vocês lembram, mas naquele tempo que você estava nessa fase, querendo conhecer, querendo ver, aí você ia em um ambiente onde a palavra de Deus estava sendo pregada, onde tinha pessoas ali falando de Deus. Você lembra a primeira vez que ele falou contigo de uma forma pessoal? Quem lembra? Você está no meio de 50, 80 pessoas lá atrás, lá no fundo, aqueles bancos de madeira, quem lembra? Lá no fundo, com um buraco dentro da tua alma, ninguém te conhece ali. Naquele dia tu foi até para uma igreja longe do teu bairro, porque tu tinha vergonha. As pessoas viessem falar de você, tu está lá no fundo. E a vida toda você ouviu alguém falar dele, mas naquele dia você vai ouvir ele falar de você. Aí ele vai te chamar pelo nome. Ele vai levantar um profeta. Quem lembra das profetas de coque caminhando nos corredores da igreja? Aleluia. Quando vinha na nossa direção, segurava no banco, o banco ficava tremendo. Aleluia, e de repente vinha aquela voz: ei, jovem! Oh meu Deus! Era Deus dizendo: eu te achei em cima da tua figueira. Eu te achei, eu te achei. E naquele dia foi a primeira vez que tu ouviu a voz de Deus nitidamente, que o teu coração explodiu, a tua alma quase saiu para fora. Tu disse: o que é isso? E naquela noite, quando você abriu os olhos, já estava prostrado, chorando na frente do altar, dizendo: eu quero voltar, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Porque tem fases que nós vamos ouvir pessoas falarem dele, mas vai ter momento que a gente vai ouvir ele falar sobre nós, chamando pelo nome. Vem Jean, vem Brasão, vem Alex, vem Kaique, vem Maria, vem Pedro, vem Cláudia. Vem, 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 vem. Oh, te conhecer e prosseguir. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Este é o alvo da minha vida. Que seu nome já foi chamado por ele. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
meu, nada me Estamos voltando para o propósito, Jesus. Estamos correndo para Ti. Estamos correndo para Ti, Jesus. E eu sou teu e tu és meu. Pode chorar. Nada me toma. Essa é a tua história. Do seu imenso amor, Senhor, e nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? E onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Nascimento, desvio, vazio, desejo e descoberta. Essa história não é sobre Zaqueu. Essa história é sobre você. E essa noite é uma noite de descoberta. É uma noite de ouvir a voz de Deus te chamando. Porque Zaqueu, ele subiu em uma figueira, a Bíblia diz, para só olhar e ver quem era Jesus. Zaqueu só queria saber se ele era magro, se era gordo, se tinha cabelo comprido, se era black power, que roupa vestia. Ele só queria ver, era só curiosidade. Tem uma multidão empurrando Jesus. Jesus está no meio de uma aglomeração de pessoas. Diz a Bíblia que Zaqueu, conhecendo aquele lugar, ele foi à frente, correu à frente. Ele calculou, cara, pela direção que ele está indo, ele vai passar por lá, eu acho que eu consigo ver ele dali de cima. Porque Zaqueu não entrou em nenhuma casa para ver Jesus. As casas tinham terraço, porque Zaqueu não era bem-vindo em casa nenhuma além da dele. Então ele vai usar o que dá, ele vai fazer o que pode. Ele corre na frente, quando ele vê uma figueira, ele sobe e fica lá. Que ele está dizendo, ele vai passar por aqui. Eu olho, a multidão passa, ele passa, eu desço e sigo a minha vida. Mas nessa fase da vida dele, que vai ser a fase que ele vai ouvir a voz de Jesus pela primeira vez, Zaqueu nunca imaginava, Zaqueu não esperava Jesus falar com ele. Eu lembro que quando eu estava no mundo, eu tinha muitos conhecidos que já estavam na igreja. E aquelas coisas eram muito confusas para mim, quando as pessoas falavam assim, cara, Deus falou comigo hoje no culto. Não entrava, eu ficava meio louco. Eu falava, meu, como pode Deus falar com alguém? Eu que uso droga e os crentes que estão brisados, eu ficava pensando. Aí eu estava nas madrugadas na esquina, vinha os meninos lá vigília, carregados, cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu aí, meu irmão? Não, cara, Deus falou comigo. Deus falou comigo, e chorava e chorava. Aquilo não entrava, não fazia sentido. Até o dia que chegou a minha vez. Até o dia que chegou a minha hora. Quando eu falei, não, eu vou lá só para ver, não quero compromisso, mas eu só vi, eu estou precisando de alguma coisa que aquele moleque tem, eu estou precisando de alguma coisa que aquele menino tem, alguma coisa, eu só vou ver. E aí fica lá na figueira quietinho, quietinho, que nem um 007, lá no fundo. E aí tudo espera, quebrado, moído, cheio de pecado. E daqui a pouco você recebe pela primeira vez a voz do amado explodindo dentro da tua alma. Daniel, oh meu Deus, é loucura demais. Só quem viveu isso sabe o que eu estou falando aqui. É naquele dia que você diz, é real. É naquele dia, irmão, que tu perde o rumo de casa, tu não sabe se volta para casa ou dorme na igreja. É aquele dia que tu coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus, porque eu desperdicei tanto tempo? E aí tem um arrependimento, porque eu não tomei essa decisão antes, porque eu não me entreguei antes, porque eu não mergulhei antes. Tanta dor, tanto sofrimento. Zaqueu não esperava Jesus falar com ele. Zaqueu tinha calculado tudo, planejado tudo. Mas os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu sei que você veio aqui calculando alguma coisa, fazendo planejamento, mas hoje Jesus vai te pegar também.
Hoje vai começar uma revolução na tua vida, uma transformação na tua vida. Tu está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você está sentado na figueira certa. Ele vai te ver, vai te chamar pelo nome, vai dizer: hoje eu mudo a tua história. Ele me amou. Levante sua mão. A presença de Deus está forte aqui. Será que você pode declarar isso? Ele me amou. Vamos declarar isso. Nós estamos em cima da figueira. Nós só viemos para ver, mas hoje nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir. Ele me amou. Nós vamos ouvir. Vamos, Agonha, abre a boca e declara. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vamos, coloca mais força nisso, vamos. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Não deixe ele passar, não. Não deixe ele sair de Jericó sem te ver. Aleluia. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você: ele está te vendo. Zaqueu está dizendo: se você encontrasse Zaqueu na rua correndo, eu ia perguntar para ele assim: Zaqueu, você está indo fazer o quê? Ele ia dizer: eu estou indo ver Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que foi Jesus que viu ele. Olha para a figueira. Zaqueu está aqui quietinho, um buraco na alma, várias perguntas. Ele agora está olhando de cima, aquela multidão vindo e o mestre no meio, pessoas gritando, celebrando, crianças. E lá vem Jesus. Muitas pessoas olhavam para Jesus e diziam: Jesus, fica em casa. Jesus, dorme na minha casa. Senhor, se tu for na minha casa, eu prometo que eu vou comprar uma Coca-Cola gelada, um frango assado. Você vai gostar. Todo mundo queria levar Jesus para casa. Todo mundo queria passar uma noite com o mestre. Zaqueu está lá só querendo ver. E lá vem Jesus. A multidão que está aqui embaixo, a maioria que está com Jesus, está bem resolvido. Está bem resolvido aqui embaixo. Mas tem alguém aqui em cima que não está bem resolvido. Porque Jesus transforma a vida de pessoas que estão embaixo, e também Jesus transforma a vida de pessoas que estão em cima. A pergunta é: será que não tinha ninguém mais necessitado do que Zaqueu no meio daquela multidão? A resposta é: aquele momento era o momento de Zaqueu. Lá vem Jesus. Lembra que eu te falei do início da história de Zaqueu? Zaqueu nasceu com um propósito. Quando Zaqueu nasceu, o pai e a mãe consagrou a Deus e disse: ele se será chamado justo, santo. Significa Zaqueu. Depois que Zaqueu se desviou, Zaqueu virou publicano. Todo judeu era proibido de chamar um publicano pelo nome. Tinha que chamar de publicano, porque era uma ofensa mesmo. Já tinha anos que Zaqueu não escutava um judeu chamar ele pelo nome. Porque chamar pelo nome é voltar na origem, voltar no passado e dizer santo e justo. Já está dando glória a Deus, está entendendo, né? Lá vem Jesus. A multidão está olhando e está dizendo: ixi, um publicano. Mas Jesus para. Aí Jesus vai voltar lá atrás, no passado de Zaqueu. Depois de anos, Jesus vai gritar dentro do coração dele: Zaqueu! Zaqueu! Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Será que tem alguém chamado Zaqueu no meio da multidão? E eu creio que Jesus olhou para ele e falou: não, é você mesmo. Zaqueu! A cabeça dele volta.
e vai lá atrás. Porque quando a gente lê isso em português está Zaqueu, mas na língua original está justo, santo. A multidão ouvindo isso está dizendo: Jesus está louco, é um publicano, e Jesus está aqui, justo, santo. Sabe o que? Jesus está fazendo o que com Zaqueu? Jesus vai trabalhar no passado, no presente e no futuro. Olha para mim. Às vezes a gente acha que a transformação de Zaqueu começou lá na casa. Não, começou em cima da figueira. Quando Jesus diz Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus está voltando ao passado. Jesus está voltando lá atrás. Jesus está resolvendo lá atrás. Nas entrelinhas, Zaqueu sabe o que Jesus está querendo dizer. Jesus era judeu. Jesus está dizendo para ele, através da pronúncia do seu nome: escute, você desviou da rota, você desviou do caminho, você desviou do propósito, mas eu estou aqui para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Jesus começa a trabalhar no coração de Zaqueu acerca do passado, porque um passado mal resolvido é um demônio na vida de quem quer seguir à frente. Então Jesus está dizendo: escuta que eu estou te falando. Todo mundo está te rotulando pelo aquilo que você faz, mas eu estou te chamando pelo aquilo que você é. Nos céus o teu nome não mudou, nos céus os planos sobre você não foram alterados. Quem está me entendendo essa noite aqui, pelo amor de Deus? Quando Zaqueu ouve isso, irmão, quando Zaqueu ouve isso, é uma granada dentro da tua alma, da alma dele, pá! Aí depois que o passado está resolvido, depois que Jesus vai mexer no passado, Jesus então vem para o presente. Jesus diz: desça depressa. Passado, presente. Passado, nome. Presente, desça depressa. Sabe por que desça depressa? Porque Zaqueu está confuso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é eu? Será que não é eu? Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Jesus está dizendo: solta essa figueira. Eu já trabalhei no teu passado para que tu viva um presente de glória hoje. Sabe o que Jesus está dizendo? Hoje eu tenho pressa de mudar a tua vida. Hoje eu tenho pressa de tampar essa lacuna, esse buraco na tua alma. Hoje eu tenho pressa de te libertar dessa depressão. Hoje eu tenho pressa de te trazer alegria, felicidade, paz. Desce depressa que é hoje. É hoje.